O Mundial de Clubes pode ser visto e interpretado na visão de muitas pessoas como o maior título da história que um clube possa alcançar. E embora diferentes versões de mundiais de clubes possam ter existido no entendimento de muitos torcedores e até de jornalistas, a FIFA considera apenas a antiga Copa Intercontinental e o atual Mundial de Clubes como conquistas com essa honraria e expressão. A primeira edição do Mundial de Clubes aconteceu em 1960 e reuniu o campeão da Copa Libertadores contra o campeão da UEFA Champions League. E esse formato, com apenas o continente europeu e sul-americano medindo forças, durou até o ano de 2004. Em 2000, aconteceu o primeiro Mundial de Clubes que contou com a participação de todos os continentes, mas já em 2001, a competição foi suspensa por motivos operacionais, só retornando à ativa em 2005 e perdurando até os dias atuais. Nesse vídeo é dia de atualizarmos a lista de todos os clubes campeões do mundo. Então, antes de mais nada, peço o seu like no vídeo para ajudar na divulgação e engajamento e a sua inscrição no canal se você for novo por aqui. Eu tenho certeza de como você vai gostar bastante do diversificado conteúdo que é postado. Tamo junto! A primeira edição da Copa Intercontinental, ou Mundial Interclubes, como também era conhecido, aconteceu em 1960 e reuniu o Peñarol do Uruguai, campeão da Copa Libertadores, contra o Real Madrid, campeão da UEFA Champions League. Até 1979, a competição era disputada em jogos de ida e volta nos respectivos países dos clubes classificados, e a partir de 1980, com a entrada do patrocínio da Toyota, o Mundial Interclubes passou a ser disputado em jogo único no Japão. Em 1960, o jogo da ida foi disputado no Uruguai e terminou empatado em 0-0. Na volta na Espanha, o Real Madrid não tomou conhecimento do Peñarol e se tornou o primeiro campeão mundial com a estupenda goleada de 5-1. Em 1961, o Peñarol novamente estava na final do Mundial Interclubes, após ter ganho pelo segundo ano consecutivo a Copa Libertadores. O adversário na final foi o Benfica de Portugal, e cada clube venceu seu jogo como mandante. E mesmo o Peñarol tendo ganho por 5-0 em seus domínios, o jogo desempate teve de ser realizado porque não existia a regra do saldo de gols. Novamente disputado no centenário, o Peñarol foi campeão do mundo com a vitória de 2-1. Em 1962, o Benfica retornou à nova final do Mundial, após novamente ter ganho a Copa Europeia, e pela frente o clube mediu forças contra o Santos, campeão da Libertadores daquele ano. O time de Pelé, de forma soberana, ganhou o primeiro Mundial para um clube brasileiro ao vencer os portugueses em ambos os jogos das finais, com direito a uma goleada de 5-2 em pleno Estádio da Luz, em Lisboa. Em 1963, o Santos estava em mais uma final do Mundial e o adversário foi o Milan. Cada clube venceu seu jogo como mandante por 4-2. E no jogo desempate, novamente disputado no Maracanã, o Santos foi bicampeão do mundo ao derrotar os italianos por 1-0, em gol de pênalti convertido pelo lateral esquerdo Dalmo. Em 1964, o campeão europeu foi a Internazionale de Milão, enquanto que o campeão da Libertadores foi o Independiente da Argentina. Na ida, vitória de 1-0 dos argentinos, e na volta, vitória italiana por 2-0. E no jogo desempate realizado no Santiago Bernabéu, em Madrid, a Internazionale ganhou o seu primeiro Mundial com um triunfo de 1-0 na prorrogação. Em 1965, os clubes retornaram à final do Mundial, já que ambos venceram seus respectivos campeonatos continentais. Mais uma vez, a Internazionale levou a melhor sobre o Independiente, com o jogo da ida em Milão terminando 3-0 e o da volta em Avellaneda terminando empatado em 0-0. Em 1966, mais uma vez tivemos uma final de Mundial sendo reeditada, e os protagonistas foram o Peñarol e o Real Madrid. Diferente de 1960, dessa vez quem faturou o título foram os uruguaios, ao vencer ambos os jogos das finais pelo placar de 2-0. Em 1967 foi quando um clube argentino venceu pela primeira vez o Mundial Interclubes, e o clube em questão foi o Racing de Avellaneda. O adversário na final foi o Celtic da Escócia, primeiro e único campeão da UEFA Champions League no país, e o título só foi definido no terceiro jogo desempate disputado em Montevideo. Em 1968, novamente um clube argentino faturou o título do Mundial, e o campeão foi o Estudiantes. A final foi disputada contra o Manchester United da Inglaterra, e o primeiro jogo disputado em La Bombonera foi vencido pelo Estudiantes por 1-0. O título foi garantido com um empate de 1-1 em Old Trafford.
Em 1969, novamente o Estudiantes estava na final da Copa Intercontinental, e pela frente o clube enfrentou o Milan. A partir dessa edição foi adotado o placar global como critério de desempate, acabando com o terceiro jogo em caso de vitória de cada um dos clubes. O Milan venceu o primeiro jogo na Itália por 3-0, e na volta a vitória de 2-1 do Estudiantes não foi o suficiente para tirar o título do rosoneiro. Esse jogo ficou marcado pela conduta violenta e apelativa por parte dos jogadores do Estudiantes, algo que posteriormente se resultou em desistência de europeus e edições não realizadas. Em 1970, pelo terceiro ano consecutivo, lá estava o Estudiantes em nova final da Copa Intercontinental, e o adversário foi o Feyenoord da Holanda, primeiro campeão europeu dos Países Baixos. Mesmo com sua conduta intimidadora caracterizada pelo antijogo, o Estudiantes não conseguiu vencer os holandeses, com um empate de 2-2 em La Bombonera e com derrota de 1-0 em Rotterdam. Em 1971, depois de ver o arquirrival Peñarol ganhar 3 Libertadores e 2 Mundiais Interclubes, o Nacional enfim venceu a sua primeira Libertadores e também o seu primeiro Mundial. A final do Mundial foi contra o Panathinaikos da Grécia, que havia sido vice-campeão europeu ao perder o título para o Ajax, e devido os holandeses terem desistido de disputar o Mundial com receio da violência dos sul-americanos, a vaga foi destinada aos gregos. O título foi garantido após vitória de 2-1 no Centenário, com o primeiro jogo na Grécia terminando empatado em 1-1. Em 1972, o Independiente venceu a sua terceira Libertadores e retornou à final do Mundial, enquanto que o Ajax, bicampeão europeu, dessa vez decidiu jogar o Mundial, mesmo com receio do antijogo por parte dos sul-americanos. Na ida em Avejaneda, empate em 1-1, e na volta em Amsterdã, vitória de 3-0 e título mundial para os holandeses. Em 1973, novamente o Independiente retornou à final do Mundial, e o adversário poderia novamente ter sido o Ajax. Afinal, o clube foi o campeão europeu de 73, título esse o terceiro consecutivo. Entretanto, assim como em 1971, os holandeses mais uma vez abriram mão da disputa, e em seu lugar foi o vice-campeão europeu, a Juventus. A priori era para serem disputados 2 jogos, mas ao ser derrotado por 1-0 em solo italiano, a Juventus preferiu não tentar reverter a desvantagem na Argentina, e o Independiente foi proclamado campeão do mundo em 73. Em 1974, novamente o Independiente estava na final do Mundial Interclubes, após o seu terceiro título consecutivo da Copa Libertadores. O adversário seria o Bayern de Munique, que havia sido o campeão europeu, mas alegando falta de espaço no calendário e também com receio da conduta catimbeira dos argentinos, preferiu abrir mão da vaga. Em seu lugar foi o vice-campeão europeu, o Atlético de Madrid, e cada clube venceu seu jogo como mandante, e pelo Atlético ter vencido em Madrid por 2-0, foi proclamado campeão do mundo sem ter ganho o título do seu continente. Em 1975, mais uma vez o Bayern de Munique foi o campeão europeu e ganhou o direito de disputar o Mundial Interclubes, mesma situação do Independiente, que venceu a Copa Libertadores. Entretanto, o Bayern mais uma vez não quis enfrentar os argentinos, e como o vice-campeão europeu Leeds United da Inglaterra não pôde herdar a vaga no Mundial devido confusões e turbulências por parte de seus torcedores na final da Champions, a UEFA decidiu não classificar representante nenhum para o Mundial de 1975, ficando assim sem a sua realização. Em 1976, o Bayern de Munique pelo terceiro ano seguido venceu a Copa Europeia, e na América do Sul, o campeão da Libertadores foi o Cruzeiro. Por ser uma equipe brasileira, dessa vez o Bayern topou disputar o Mundial Interclubes, e vencendo na Alemanha por 2-0 e empatando em Minas Gerais em 0-0, conquistou seu primeiro título mundial. Foi em 1977 que o Boca Juniors venceu a sua primeira Copa Libertadores, ganhando assim o direito de disputar o Mundial Interclubes. O adversário na final era para ser o Liverpool, campeão europeu de 77, mas alegando falta de interesse e também com receio de expor seus jogadores a uma viagem até a Argentina, devido a conflitos referentes às Ilhas Malvinas, decidiu abrir mão da vaga e em seu lugar foi o Borussia Mönchengladbach, vice-campeão europeu de 77. Com os jogos sendo disputados com bastante atraso, já que só foram ser realizados em 1978, o Boca faturou o seu primeiro título mundial ao empatar em 2-2 na Argentina e vencer de forma convincente por 3-0 na Alemanha.
O Mundial de 1978 colocaria novamente na final as equipes do Boca Juniors e do Liverpool, campeão sul-americano e europeu respectivamente. E ainda com os protestos pelas Malvinas sendo debatidos, os ingleses mais uma vez abriram mão da disputa. No vídeo anterior explicamos detalhadamente o que aconteceu em 1978, já que também envolveu o interesse do América do México em disputar a Copa Intercontinental. E você pode entender perfeitamente o que aconteceu clicando no card que está aparecendo mais acima. Foi em 1979 a última edição da Copa Intercontinental com jogos de ida e volta, e disputada nos países dos clubes envolvidos nas finais, e nessa edição os protagonistas foram o Olímpia do Paraguai e o Malmö FF da Suécia, que herdou a vaga na competição devido à desistência do Nottingham Forest da Inglaterra, campeão da Europa que preferiu abrir mão da disputa. O campeão foi o Olímpia, após vencer ambos os jogos das finais. A partir de 1980, a Copa Intercontinental passou a ser patrocinada pela Toyota, renomada montadora de veículos japonesa que opera em diversos países espalhados pelo mundo. Com uma organização bem mais séria e com premiação mais interessante, o campeão do mundo era conhecido em jogo único disputado em Tóquio, atraindo assim mais interesse por parte dos europeus, com as constantes desistências que marcaram a década de 70 não mais acontecendo. Os finalistas em 1980 foram o Nacional do Uruguai e o Nottingham Forest da Inglaterra, e o título ficou com os uruguaios após vitória de 1-0. Em 1981, depois do Santos de Pelé, o Flamengo voltou a colocar o Brasil na lista de campeões do Mundial Interclubes, e a final daquele ano foi contra os ingleses do Liverpool. Num verdadeiro passeio, o Flamengo venceu os ingleses por 3-0, com todos os gols sendo marcados ainda no primeiro tempo. Em 1982, pelo terceiro ano consecutivo, um clube inglês disputou a final do Mundial Interclubes, e o clube em questão foi o possante Aston Villa, que de forma surpreendente foi o campeão europeu em 82, após derrotar o Bayern de Munique. O sul-americano classificado foi o Peñarol, que conquistou o seu terceiro título mundial ao derrotar os ingleses por 2-0. Em 1983, mais um brasileiro alcançou o topo do mundo, sendo o Grêmio o grande campeão. A final da Copa Intercontinental foi contra o Hamburgo da Alemanha, e o título só foi garantido na prorrogação, após o empate de 1-1 no tempo regulamentar. Os dois gols da vitória de 2-1 saíram dos pés de Renato Gaúcho. Em 1984 foi quando o Independiente venceu a Copa Libertadores pela última vez, e àquela altura era o 7º título sul-americano conquistado pelo clube. Classificado ao Mundial Interclubes, o adversário foi o Liverpool, que novamente teve de amargar o vice-campeonato ao ser derrotado por 1-0. Esse foi o segundo título mundial ganho pelo Independiente. Em 1985, a Copa Libertadores foi ganha pelo surpreendente Argentino Júnior, enquanto que a Champions League foi ganha pela Juventus. De volta à final, dessa vez como campeão de seu continente, a Juventus garantiu seu primeiro Mundial ao derrotar os argentinos na disputa de pênaltis após o empate de 2-2 no tempo regulamentar. Em 1986, pelo terceiro ano consecutivo, o Mundial Interclubes contou com um time argentino na final, com o River Plate representando a América do Sul. O adversário na decisão foi o Steaua Bucareste da Romênia, que havia ganho a Liga dos Campeões em cima do Barcelona. O título foi para as mãos dos argentinos, com a vitória de 1-0. Em 1987, mais de 20 anos após o Benfica disputar 2 edições seguidas do Mundial, um time português chegava na final da Copa Intercontinental, sendo o Futebol Clube do Porto o protagonista. A final foi contra o Peñarol, e em jogo que só foi definido na prorrogação, o Porto faturou o primeiro Mundial de Clubes do futebol português com a vitória de 2-1. O Nacional do Uruguai, em 1988, venceu a sua terceira e última Copa Libertadores, em final contra o Newell's Old Boys. No Mundial Interclubes, o adversário foi o PSV da Holanda, que em 88 venceu o seu primeiro e único título europeu. Após o 2-2 no tempo regulamentar e na prorrogação, o campeão foi definido nas penalidades, com o Nacional garantindo o 100% de aproveitamento em finais do Mundial, ao converter 7 cobranças contra 6 dos holandeses.
Em 1989, o Atlético Nacional venceu pela primeira vez a Copa Libertadores, garantindo também o primeiro título da América para o futebol colombiano. Classificado para o Mundial Interclubes, o adversário foi o fortíssimo Milan de Arrigo Sacchi, e num jogo bastante amarrado que só foi definido na prorrogação, o título foi ganho pelos italianos após Evani sair do banco e fazer o gol da vitória de 1-0. Em 1990, mais uma vez o Milan foi o campeão europeu e novamente marcou presença na final do Mundial Interclubes, com o Olímpia do Paraguai sendo o seu adversário. Sem maiores dificuldades, o Milan garantiu mais um título mundial ao derrotar os paraguaios por 3-0. Em 1991, o Estrela Vermelha da antiga Iugoslávia surpreendeu e venceu a Liga dos Campeões, e na final, o adversário superado foi o Olympique de Marseille. O campeão da Libertadores foi bem diferente dos habituais, com o Colo-Colo ganhando o único título da competição para o futebol chileno. No Mundial, o Estrela Vermelha, sem maiores dificuldades, derrotou o Colo-Colo por 3-0. Em 1992, o futebol brasileiro retornou à final do Mundial Interclubes, sendo o São Paulo de Tele Santana o responsável por representar o país. O adversário na final foi o Barcelona do técnico Johan Cruyff, e de virada em gols marcados pelo meio-campo Raí, o tricolor conquistou seu primeiro Mundial com a vitória de 2-1. Em 1993, mais uma vez o São Paulo venceu a Libertadores e garantiu presença no Mundial Interclubes, e o seu adversário foi o Milan. Na realidade, quem era para estar na final seria o Olympique de Marseille, mas devido à punição imposta pela UEFA por conta de manipulação de resultados no campeonato francês, o clube foi penalizado e em seu lugar foi o vice-campeão europeu, o Milan. Num jogo bastante movimentado, o São Paulo garantiu o bicampeonato mundial ao derrotar os italianos por 3-2. Em 1994, o Milan retornou à final do Mundial Interclubes, dessa vez como campeão europeu. O adversário foi o debutante Vélez Sarsfield, que havia ganho a Copa Libertadores em cima do São Paulo. Sem vacilar, o Vélez do lendário técnico Carlos Bianchi derrotou os italianos por 2-0 e faturou o seu único título mundial. Em 1995, o Grêmio retornou a mais uma final do Mundial Interclubes. Só que, para azar dos comandados de Felipão, do outro lado estava um lendário Ajax que não perdia há vários jogos consecutivos e que era a base da seleção holandesa. Mesmo com toda a badalação do adversário, o Grêmio jogou de igual para igual e ainda com um jogador a menos em boa parte do segundo tempo, levando ainda o jogo para a prorrogação. Entretanto, nas penalidades, o Ajax foi mais efetivo e conquistou o Mundial. 10 anos após vencer o Mundial, o River Plate teve nova chance de pintar o mundo com suas cores, com o adversário pela frente sendo a Juventus da Itália. Entretanto, no duelo entre ídolo e fã, melhor para o fã, com Zidane sendo campeão sobre o ídolo Enzo Francescoli, com o gol da vitória da Juventus saindo dos pés de Del Piero. Mais de 20 anos após disputar o Mundial Interclubes e ter a chance de conquistar o título, o Cruzeiro mais uma vez teve de amargar o vice para um clube alemão, com a final de 1976 sendo perdida para o Bayern de Munique e a de 1997 sendo perdida para o Borussia Dortmund. Para ficar com a taça, os alemães tiveram que derrotar os brasileiros por 2-0. 1998 foi o ano em que o Vasco completou 100 anos de fundação, e após vencer a Copa Libertadores, o clube apostava na conquista do Mundial para fechar o festivo ano com chave de ouro. Entretanto, pela frente, o adversário foi o poderoso Real Madrid, e mesmo jogando de igual para igual, o Vasco amargou o vice-campeonato ao ser derrotado por 2-1. O Palmeiras, em 1999, venceu pela primeira vez a Copa Libertadores, e classificado ao Mundial Interclubes, o adversário foi os ingleses do Manchester United. Fazendo uma partida bem equilibrada, onde na visão de muitos, com o juiz sendo decisivo no resultado, o Palmeiras amargou o vice-campeonato ao ser derrotado por 1-0. Em 2000, a FIFA deu pontapé inicial na organização do primeiro Mundial de Clubes que contaria com a participação de todos os campeões continentais, e o país que sediou o evento foi o Brasil. De forma até que estranha, os dois finalistas foram Corinthians, que jogou como campeão do país sede, e Vasco, que jogou como representante da Conmebol. Após o 0-0 no tempo normal e na prorrogação, o Timão garantiu o título mundial nos pênaltis ao converter 4 cobranças contra 3 do Vasco.
Mesmo com a disputa do primeiro Mundial de Clubes organizado pela FIFA e contando com a participação de todos os continentes, a Copa Intercontinental continuou sendo disputada, e os finalistas em 2000 foram o Boca Juniors, campeão da Libertadores, e Real Madrid, campeão da Champions League. Com 2 gols de Palermo e com Roberto Carlos descontando para o Real Madrid, o Boca faturou pela segunda vez o título do Mundial Interclubes. Outra vez campeão da Libertadores em 2001, o Boca Juniors retornou a mais uma final do Mundial Interclubes e pela frente o adversário foi o Bayern de Munique. Em jogo que só foi definido na prorrogação, o Bayern faturou seu segundo título mundial. 2002 foi o ano do centenário tanto do Real Madrid quanto do Olímpia, os campeões de seus respectivos continentes. Quem ganhasse o Mundial naquele ano fecharia a temporada com chave de ouro. E contando com o reforço galáctico de Ronaldo, o Real Madrid pela terceira vez em sua história faturou o título do Mundial com a vitória de 2-0. Em 2003, o Boca Juniors do técnico Carlos Bianchi ganhou mais uma vez a Copa Libertadores, a terceira no intervalo de 4 anos. Classificado para o Mundial Interclubes, o adversário foi o Milan, e assim como em 1994, quando derrotou os italianos comandando o Vélez Sarsfield, Carlos Bianchi novamente ganhou um Mundial sobre o Rossonero, dessa vez em disputa de pênaltis. 2004 foi um ano cheio de campeões improváveis nas mais variadas competições espalhadas pelo mundo. Não pudera, o campeão europeu foi o Porto de José Mourinho e o campeão sul-americano foi o modesto Once Caldas da Colômbia. Na final do Mundial, em um jogo pra lá de amarrado, a definição do título só foi acontecer nas penalidades, com o Porto sendo bicampeão do mundo ao converter 8 cobranças contra 7 do Once Caldas. Essa foi a última edição da Copa Intercontinental, com formato a partir de 2005, mudando radicalmente, passando a contar com a organização da FIFA e recebendo outros campeões continentais. Depois de 4 anos de hiato, o Mundial de Clubes da FIFA retornou à ativa em 2005, e o representante do continente sul-americano foi o São Paulo. Da Europa, o representante foi o Liverpool, e como era de se esperar, sul-americanos e europeus avançaram à grande final, com o São Paulo despachando o Al Ittihad da Arábia Saudita e o Liverpool eliminando o Saprissa da Costa Rica. Na decisão deu São Paulo, que conquistou o tricampeonato mundial após vitória de 1-0, em gol marcado pelo herói improvável, o volante mineiro. A final do Mundial de Clubes de 2006 mais uma vez foi entre sul-americanos e europeus, com o Internacional avançando à decisão após eliminar o Al Ahly do Egito, enquanto que o Barcelona despachando o América do México na outra semifinal. O favoritismo ao time de Ronaldinho Gaúcho era evidente, mas sendo surpreendido por Adriano Gabiru, o Barcelona amargou mais um vice-campeonato no Mundial de Clubes. Em 2007, os 2 finalistas foram Boca Juniors, que despachou o Étoile da Tunísia nas semifinais, contra o Milan, que eliminou o Urawa Red Diamonds do Japão na outra semifinal. Reeditando a final de 2003, dessa vez o Milan foi quem levou a melhor e de forma soberana ficou com o título mundial após vitória de 4-2. O campeão europeu de 2008 foi o Manchester United, que avançou à final do Mundial após eliminar o Gamba Osaka do Japão nas semifinais. Na outra semifinal, a LDU, campeã da Libertadores, avançou à decisão após eliminar o Pachuca do México. Em gol de Wayne Rooney, o Manchester United conquistou seu segundo título mundial. 3 anos após perder a final do Mundial para o Internacional, o Barcelona retornou à competição, e por muito pouco o clube não acumula mais um vice, já que o Estudiantes estava ficando com o título até os 45 do segundo tempo. Empatando com Pedro e forçando a prorrogação, Lionel Messi, melhor jogador do mundo em 2009, foi o responsável por virar a partida e dar o primeiro título mundial ao Barcelona. Em 2010, a final do Mundial de Clubes poderia ter um encontro entre charás, com a Inter de Milão avançando após eliminar o Seognam da Coreia do Sul nas semifinais, mas com o Inter de Porto Alegre não cumprindo o seu dever e dando vexame na outra semifinal ao ser eliminado pelo Mazembe da República Democrática do Congo. Na decisão, o Mazembe foi presa fácil para a Inter de Milão, que conquistou o seu terceiro Mundial ao derrotar os africanos por 3-0. Em 2011, o Barcelona novamente retornou ao Mundial de Clubes e, jogando cada vez melhor sob o comando de Pep Guardiola, foi mais uma vez campeão, dessa vez sem fazer muita força. Nas semifinais, goleada de 4-0 sobre o Al Saad do Catar. E na grande final, mais uma goleada de 4-0, dessa vez sobre o Santos de Neymar.
Demorou, mas em 2012, enfim o Corinthians venceu a sua primeira Copa Libertadores, garantindo assim presença em mais um Mundial de Clubes da FIFA. Após despachar o Al-Ahly do Egito nas semifinais, o adversário na grande final foi o Chelsea, que havia eliminado o Monterrey do México. Contando com defesas milagrosas do goleiro Cássio, o Timão foi bicampeão do mundo após vitória de 1-0, em gol marcado pelo peruano Paulo Guerreiro. O Mundial de 2013 contou com a participação de mais um clube brasileiro, sendo o Atlético Mineiro o representante, mas dando vexame nas semifinais ao ser eliminado pelo Raja Casablanca de Marrocos, perdeu a chance de medir forças contra o Bayern de Munique, então campeão europeu. Comandado por Guardiola, o Bayern, sem fazer muita força, derrotou os marroquinos por 2-0, em gols do brasileiro Dante e do brasileiro naturalizado espanhol Thiago Alcântara. O tão almejado 10º título da Liga dos Campeões do Real Madrid foi conquistado em 2014, e após 12 anos o clube retornou ao Mundial. Nas semis, o Real eliminou o Cruz Azul do México, e o seu adversário na decisão foi o San Lorenzo, que havia despachado o Auckland City da Nova Zelândia na outra semifinal. O tetracampeonato mundial do Real Madrid foi conquistado ao derrotar os argentinos por 2-0. Em 2015 foi quando o Barcelona conquistou o pentacampeonato da UEFA Champions League, e mais uma vez classificado ao Mundial de Clubes, o favoritismo mais uma vez era evidente, muito em função da ótima fase do seu trio de ataque, formado por Messi, Suárez e Neymar. Após despachar o Guangzhou Evergrande da China nas semifinais, o Barça duelou na final contra o River Plate, que havia eliminado o Safrense Hiroshima do Japão na outra semi, e com facilidade derrotou os argentinos por 3-0 e conquistou seu terceiro título mundial. Em 2016, o Real Madrid retornou ao Mundial de Clubes e nas semifinais os merengues despacharam o América do México. O representante do futebol sul-americano foi o Atlético Nacional da Colômbia, mas dando vexame nas semifinais frente ao Kashima Antlers do Japão, que estava jogando como representante do país sede, não duelou contra o Real Madrid. A final entre Real e Kashima foi bastante animada, tendo viradas e tudo mais, com o grande campeão só sendo definido na prorrogação, e os espanhóis faturaram mais um título mundial com a vitória de 4-2. O Mundial de 2017 teve mais uma vez a presença do Real Madrid, que estreou nas semifinais despachando o campeão do país sede, o Al Jazeera dos Emirados Árabes. Na outra semifinal, o Grêmio eliminou o Pachuca do México, e a tão esperada final contra o Real Madrid acabou acontecendo. Entretanto, sem ao menos ameaçar a meta do goleiro Keylor Navas, o Grêmio perdeu a final e o título com a derrota de 1-0, em gol de Cristiano Ronaldo. Em 2018, pelo terceiro ano consecutivo, o Real Madrid marcou presença na disputa do Mundial de Clubes, e isso depois de ter vencido pela 13ª vez a UEFA Champions League. Nas semifinais, o Real eliminou o velho conhecido Kashima Antlers do Japão, e na decisão mediu forças contra o representante do país sede, e foi o Al Ain dos Emirados Árabes que havia eliminado na outra semifinal o River Plate. Sem maiores dificuldades, o Real Madrid conquistou o heptacampeonato mundial ao derrotar o Al Ain pelo placar de 4-1. Em 2019, depois de 38 anos, o Flamengo voltou a ganhar a Copa Libertadores, e no Mundial o clube teria a chance de reeditar a final de 1981 contra os ingleses do Liverpool. O esperado duelo acabou acontecendo, com o Flamengo despachando o Al Hilal da Arábia Saudita nas semifinais e com o Liverpool eliminando o Monterrey. Na decisão, o jogo foi de igual para igual, com chances lá e cá, e se arrastando até a prorrogação, foi de Roberto Firmino o gol do título dos Reds na chamada revanche por 1981. O Mundial de Clubes de 2020 foi disputado com certo atraso em função da pandemia global que assombrou o mundo, e nesse Mundial aconteceu coisas que nunca haviam acontecido até então. O representante da América do Sul foi o Palmeiras, que deu vexame nas semifinais ao ser eliminado pelo Tigres do México, com o país pela primeira vez tendo um representante na final. Se não bastasse, o Palmeiras protagonizou novo vexame ao perder a disputa do terceiro lugar para o Al-Ahly do Egito e ainda terminar a competição sem fazer um golzinho sequer, liderando todas as estatísticas negativas em relação a sul-americanos disputando o Mundial de Clubes. A finalíssima foi entre Bayern de Munique e Tigres, com o título ficando com os alemães após vitória de 1-0. E em 2021, o grande e inédito campeão mundial foi o Chelsea, que fez jogo duro contra o Palmeiras, mais um sul-americano que jogou de igual para igual contra o campeão europeu. Após o empate de 1-1 no tempo regulamentar, o Chelsea chegou ao gol da vitória na prorrogação e impôs mais um vice-campeonato mundial ao Palmeiras.
Com o título do Chelsea no Mundial de Clubes edição 2021, mas que por atraso do calendário veio a ser disputado em 2022, o placar entre confederações está da seguinte forma. A UEFA lidera com folgas, tendo 35 títulos, sendo 21 taças na era Copa Intercontinental e 13 no formato Mundial FIFA. Já a Conmebol estacionou nos 26 títulos, com 22 sendo na era Copa Intercontinental e apenas 4 na era Mundial FIFA, com o último título sendo ganho em 2012 pelo Corinthians. Bom pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo. Não esqueça de curtir e de deixar a sua opinião na caixa de comentários.